noite. Vamos então dar início a esta e-conference que foi organizada pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e agradecemos desde já o patrocínio da Daiichi Sankyo que patrocinou e também o apoio da News Pharma. O título desta conferência é a Medicina Interna na linha da frente da Covid-19 e na realidade nada é mais verdade. A medicina interna está não só na linha da frente como em todas as frentes, dando o seu melhor nesta luta que é de todos, que é realmente de todo o país. Eu estou aqui na minha qualidade de vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, com muito gosto, e aqui em parceria com o Dr. Estevão Pape, e esta conferência foi organizada em duas partes. Uma primeira parte, para a qual fui eu destinada como moderadora e que visa a gestão hospitalar e ambulatória, e que se chama a Holística da Ação. E depois uma segunda parte que será moderada pelo Dr. Estevão Pape, mais relacionada com o doente de risco vascular e a diabetes. Devo dizer que temos aqui intervenientes extremamente interessantes, todos eles internistas muito experientes e competentes nas áreas de que vão falar. E mais uma vez isso é com muito gosto e com muito orgulho que a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna tem tais elementos. São representantes dos diferentes núcleos da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, nós temos 21 núcleos e, portanto, com certeza que vão ter um aporte importantíssimo nesta conferência. Um aspecto prático é que todas as pessoas que estão a ver esta conferência podem intervir ativamente. Há na plataforma uma pequenina janela com um chat onde podem escrever as perguntas no final da e-conference ou mesmo entre cada uma das sessões, destas duas sessões. Portanto, eu passava agora a palavra ao Dr. Estevão. Então, muito boa noite, professora Lelita e caros colegas. É com muito prazer que aqui estou a co-moderar esta e-conference, este webinar, agora que estamos no mundo maravilhoso da comunicação digital e o webinar. Todos os dias, ou quase todos os dias, temos uma participação ou um evento desta natureza. Eu espero que a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna possa, com este evento, dar uma chega mais à problemática Covid e não só, àquilo a que a gente se dedica. E não me vou alongar muito, senão agradecendo também mais uma vez, quer à News Pharma, quer à Daiichi Sankyo, mas chamar a atenção que o Covid-19 é uma doença. Não é, para mim, uma batalha, é uma doença. E nós somos internistas e temos que tratar da saúde e da doença. E com isto vamos dividir esta conferência em duas partes, uma moderada pela professora Lelita e outra por mim, e vamos arrancar. Professora Lelita, faça favor de apresentar os seus ilustres convidados. Pois muito bem, nós temos 4 realmente ilustres intervenientes, que são, em primeiro lugar, a doutora Maria da Luz Brazão, que nos vai falar sobre os critérios de internamento e os fluxos de doentes no hospital, e claro que não vale a pena falar que é relacionado com a Covid-19. A seguir a doutora Rita Nortadas, que vai falar sobretudo da hospitalização domiciliária e do seu posicionamento nesta área. De seguida o Sr. professor Gurjão Clara, que bem conhecida autoridade em geriatria, irá falar também nessa área. E por fim, fechando o painel destes 4 intervenientes, o Dr. Alfredo Martins, que irá falar do parênquima pulmonar na Covid-19. Eu
pedia então à doutora Rita Nortadas que nos falasse sobre o posicionamento da hospitalização domiciliária no plano nacional e nesta resposta à Covid-19. Só dizer que a doutora Rita Nortadas é internista no Hospital Garcia de Horta, coordenadora da unidade de hospitalização domiciliária do mesmo hospital, e só para dizer também que esta unidade de hospitalização domiciliária já tem alguns anos, começou em 2015 e é uma unidade realmente de grande êxito e um exemplo para todo o país, no seio da comunidade médica, da população, e um orgulho para os internistas. A doutora Rita Nortadas é ainda membro da direção do Núcleo de Estudos da Diabetes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Doutora Rita. Boa noite a todos, obrigada professora Lelita pelas suas palavras, em meu nome, em nome de toda a equipa e em nome da doutora Francisca, que deveria ser ela a estar aqui, mas por estar tão na linha da frente não lhe foi possível e portanto pediu-me para representar a unidade. A hospitalização domiciliária já existe em Portugal, bem como a professora Lelita disse, já há alguns anos, desde 2015, e apareceu como uma alternativa convencional, uma alternativa ao internamento convencional. Estava destinada sobretudo a doentes crónicos agudizados ou a doentes agudos que tinham critérios para internamento, mas que tinham critérios sociais e geográficos que nos permitiam tratá-los em casa. Eram doentes, muitos deles com doenças infecciosas, e a infecção respiratória desde sempre teve uma percentagem importante, cerca de 1/3 dos nossos doentes apresentavam infecções respiratórias e eram doentes que necessitavam antibioterapia endovenosa, oxigênio, muitos com necessidade também de cinesioterapia. Nós temos uma equipa de enfermagem em que muitos dos seus elementos são especialistas em reabilitação e que portanto nos permitem fazer esse trabalho. E de facto sempre houve uma boa resposta por parte da unidade de hospitalização domiciliária para doentes com critérios de internamento no que diz respeito às infecções respiratórias. E portanto, numa época Covid, obviamente que a hospitalização domiciliária teve que surgir aqui também como resposta a um problema de números dos sistemas de saúde em todo o mundo e em particular no nosso país. Com base nisto, o Núcleo de Estudos da Hospitalização Domiciliária da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna começou por elaborar um documento onde se definia este tal posicionamento e de que forma é que a hospitalização domiciliária podia ser uma resposta à pandemia, a uma situação de pandemia, e posteriormente surgiu a norma da DGS em março deste ano, onde se oficializou a forma de que forma a hospitalização domiciliária podia dar o seu contributo. Nós aparecemos neste panorama basicamente em dois pontos muito distintos. Por um lado, numa estratégia a doentes não Covid, ou seja, a hospitalização domiciliária poderia otimizar os seus recursos e a sua resposta para doentes internados com outros diagnósticos que não fossem infecções por Covid, de forma, sei lá, doentes com infecções com outros focos, nomeadamente pielonefrises, focos urinários, gastroenterites, endocardites, e tirá-los da enfermaria. Isto ia nos permitir uma libertação de um maior número de camas para doentes mais graves, ou eventualmente até na necessidade de transformar alguma enfermaria numa enfermaria Covid. Portanto, nós iríamos ajudar na libertação de camas. E por outro lado, evitar também a vinda de tantos doentes à urgência, fazendo admissões diretamente no domicílio. Nós temos muitos doentes que nos são referenciados diretamente das consultas externas, das consultas de medicina, das consultas de hemato-oncologia, das consultas de cirurgia, por exemplo, doentes com pé diabético, com úlceras infectadas, doentes de urologia, doentes de ginecologia, de obstetrícia, portanto uma ampla variedade de doentes que nos tem sido referenciada e cuja admissão é feita diretamente no domicílio. E, portanto, a forma como nós atuamos é programar essa admissão junto do doente, por via telefónica, dirigimos-nos ao seu domicílio, onde fazemos a colheita de análises, fazemos biópsias cutâneas, fazemos a colheita de culturas e depois iniciamos antibioterapia endovenosa quando a situação se aplica. Temos também muitos doentes com insuficiência cardíaca com necessidade de diuréticos endovenosos e, portanto, há muitos destes doentes que acabam por ficar com perfusões de furosemida e de dizer e de ressalvar
que o controle da insuficiência cardíaca em casa, ao contrário do que muitos colegas podem pensar, tem-nos dado muito bons resultados e uma grande adesão por parte dos doentes, nomeadamente a uma série de medidas como a dieta sem sal, a medição do peso diário, o que nos permite ir fazendo um seguimento muito próximo do doente e com muito bons resultados e com menos recidivas e menos vindas ao hospital a posteriori. E depois doentes que nos são referenciados diretamente dos cuidados de saúde primários. O que é que isto permite? Permite criar vias alternativas ao serviço de urgência, como porta de entrada ao hospital, e portanto doentes que possam requerer de internamento hospitalar, mas que têm situações clínicas bem particulares, bem identificadas, bem definidas, nós conseguimos admiti-las no seu domicílio, evitando a vinda desse doente ao serviço de urgência, deixando o serviço de urgência exclusivamente para situações urgentes ou situações emergentes, e de forma também a evitar a sobrelotação das enfermarias com outros doentes e deixar as enfermarias para outros doentes que realmente o requeiram. A estratégia para os doentes Covid saiu em norma da DGS e ficou bem definida pela norma das DGS. Isto aplica-se a doentes que têm critérios de internamento, são doentes que estão internados há mais de 7 dias e que, portanto, durante esses 7 dias tenham mostrado uma evolução clínica favorável, que tenham necessidades de oxigênio abaixo de 2 litros por minuto e, portanto, são doentes que nós sentimos alguma confiança em colocá-los em casa porque já demonstraram estar a evoluir favoravelmente e com estabilidade clínica. De qualquer forma, estes doentes, os nossos doentes, quando têm indicação para internamento na hospitalização domiciliária, fazem-no com telemonitorização, são doentes que levam do hospital um esfingomanómetro, um termómetro, um saturómetro e também um aparelho que nos permite uma comunicação audiovisual com o doente, de forma a garantir-nos a segurança de que o doente está bem vigiado e bem acompanhado. E, por outro lado, também minimizar o número de visitas, o número de idas ao domicílio evitáveis e evitar também o uso excessivo de material de EPIs. Outro dos cuidados que nós temos com estes doentes é fornecer-lhes a terapêutica completa até ao final do internamento. Essa é uma das estratégias também para evitar as idas a casa em maior número e, portanto, nós o que temos estipulado é fazer teleconsulta diária, televigilância diária, uma comunicação muito próxima através destes meios audiovisuais e, em caso de necessidade, obviamente, aí sim temos que nos deslocar ao domicílio. Outra das opções que o nosso hospital tomou foi criar uma consulta UHD Covid. Esta consulta está destinada a doentes que têm critérios para ter alta. São doentes que têm critérios para ter alta, mas que estão a aguardar critérios de cura, ou seja, que estão a aguardar a negativização dos testes e, portanto, são doentes aos quais nós fazemos uma teleconsulta diária. Esta é só uma consulta via telefone, onde nos asseguramos que o doente continua bem e fazemos agendamento dos testes em função de cada um dos doentes, em função das necessidades dos doentes, até termos dos 2 testes negativos para, de acordo com o protocolo de cura, até o doente ser dado como curado e que possa ter alta. E, portanto, esta foi a nossa abordagem em termos de hospitalização domiciliária em todo o contexto de pandemia Covid. Bem, muito obrigada, doutora Rita. Eu acho que, como tínhamos combinado, deixamos as questões para o fim, porque de facto podemos fazer este conjunto da gestão no final das 4 intervenções. E então eu pedi agora à doutora Maria da Luz, que parece já estar preparada para dar os slides. Vou então falar da parte que me cabe e que tem a ver um pouco com a importância que a medicina interna tem nesta linha da frente da pandemia, nomeadamente onde podemos entrar e onde entramos. Realmente o internista, devido à sua multidisciplinaridade e a capacidade de liderança, é o especialista ideal para integrar gabinetes de crise nos hospitais, na organização hospitalar, nomeadamente no que se refere à construção e delimitação dos circuitos e fluxos de doentes e protocolos de abordagem. E relativamente a estes protocolos, só referir que desde ontem já está na página do NeoRGMI um protocolo de abordagem, que é um protocolo que envolve uma abordagem clínica, terapêutica, critérios de internamento e critérios de alta, que todos podemos falar realmente se houver alguma questão mais à frente. Relativamente aos circuitos e fluxos doentes, no fundo, queria chamar a atenção aqui para, no fundo, o desafio que tem sido
esta questão, porque nós temos que pensar que nós somos todos iguais a nível, no todo nacional. Existem hospitais que no fundo já têm mais mais de 50 anos desde que foram construídos, mantêm hospitais com polo único e com a dificuldade de, no fundo, fazer a grande separação, que é no fundo o que deve ser feito. O grande objetivo, sem dúvida, é assegurar a separação do circuito e o fluxo da urgência normal, a urgência tradicional, da urgência Covid. Portanto, é importante que sejam aplicados, e isso às vezes é difícil nos nossos hospitais, nós temos a dificuldade às vezes a conseguir separar completamente estas duas vertentes. Ou seja, a urgência propriamente dita, portanto, continuam a haver, não é? E os doentes suspeitos e, no fundo, já positivos, e no fundo, às vezes é difícil. Mas o que nós temos que fazer realmente é que haja uma triagem onde se separa os doentes respiratórios dos doentes não respiratórios, depois terem atenção que nesta sequência tem que haver também protocolos de triagem que no fundo vai escalonar os doentes por gravidade. Os verdes e os azuis deveriam estar numa zona, na maioria dos sítios a nível nacional estão em tendas, algumas tendas próximas, e que no fundo vão ser, esses doentes muitas vezes vão para casa aguardar, portanto são doentes, os verdes e os azuis normalmente vão para casa e aguardam lá o teste. Os restantes doentes depois vão ser observados, vão fazer os seus exames complementares de diagnóstico, vão fazer o teste e depois vão ter que ficar a aguardar cerca de 4 a 5 horas pelo resultado. Se tiver indicação para internar ou não, estes doentes não podem de maneira nenhuma ficar na área de urgência, deve haver sempre uma área tipo de almofada próximo, onde os doentes deverão ficar à espera do resultado. Se for positivo, vá para a área dedicada ao Covid, se for negativo, então seguem para o internamento normal. Terem atenção que este fluxo também tem que ser um fluxo on-way, os doentes nunca podem cruzar neste trajeto. Às vezes é difícil adaptar isto nos nossos hospitais. Os internistas também, cada vez mais, e estão sempre envolvidos na organização da gestão da própria urgência, ter atenção que a pandemia vai mudar muito na nossa urgência e nesta gestão da urgência como um todo, porque no fundo isto acaba por ser um processo dinâmico, evolutivo, e uma adaptação imediata, que no fundo temos que nos adaptar ao aumento da procura. É por isso que isto é um grande desafio para nós. E os internistas integram normalmente as equipas do serviço de urgência, integram as equipas no internamento Covid, equipas no internamento não Covid, equipas nas unidades de cuidados intermédios médicos, e aqui salienta a importância da nossa formação multidisciplinar do internista, que se deve manter e que não aconteceu, por exemplo, em Espanha e em Itália. Relativamente às nossas equipas de urgência, o chefe de equipa tem que se adaptar realmente a esta nova mudança, e se realmente agora sempre quisemos e tínhamos que ter bons chefes, agora cada vez mais isso é necessário. Exatamente, tem que haver uma grande liderança, uma maior preocupação com os profissionais, com a sua segurança. Todos os profissionais na urgência devem cumprir as normas da Direção-Geral de Saúde, ter atenção a adaptar o horário à sobrecarga de trabalho, evitar stresses desnecessários, o desgaste físico e emocional que nós somos sujeitos neste ambiente, assegurar sempre os períodos de descanso, e é extremamente importante a motivação das pessoas e dos colegas. É importante uma boa comunicação, todos os dias tudo muda, nós chegamos à urgência e tudo o que era ontem já não é hoje igual, por isso é importante que o líder nos informe inicialmente sempre do que vai acontecer, o que é que espera de nós nesse dia, e que haja aqui, portanto, uma motivação constante para evitar realmente esta sobrecarga emocional que normalmente sentimos nesta equipa da urgência. Outra linha muito importante e queria salientar é que nós também temos que gerir todos os outros doentes, porque não há só doentes Covid. E realmente tem sido feito um grande esforço nas consultas não presenciais, através da teleconsulta, a manutenção da atividade do hospital de dia, estou a falar, portanto, nos doentes que fazem biológicos, insuficiência cardíaca, etc. O objetivo é gerir doença, evitando as descompensações, que é um dos grandes problemas que nós temos atualmente. Nós temos tido uma redução, sem dúvida, da afluência à urgência, mas temos tido muitos doentes já muito descompensados, em fase já avançada da sua doença, por medo de ir ao hospital. Tem que haver uma forma de sossegar os doentes e dizer que eles podem, e é seguro, voltarem ao hospital e não se deixem ficar para esta fase tão avançada, que é muito importante que seja evitada. Como vimos, com todas estas tarefas que nós temos na urgência, somos poucos para dar resposta a todas elas, e verifica-se já em administradores hospitalares a se aperceberem deste facto, e só espero que não seja só nesta fase, porque nós continuamos aí. E antes de terminar, falar dos pontos importantes. É importante a colaboração de todas as outras especialidades. Eu sei que isto já em vários níveis do país, em vários sítios, já está a acontecer. Nós aqui na Madeira ainda não, ainda continuamos
continuamos só nós na linha da frente praticamente, com a Infecto, que só temos 2 colegas cá, e a Pneumologia, mas fora estas especialidades é importante que as outras especialidades nos apoiem no internamento. Interessante também as escalas de urgência interna e externa, obviamente que sempre com o apoio do internista, e também dando resposta mais rápida aos meios complementares de diagnóstico e terapêutico, permitindo assim uma maior rotação dos doentes. É importante, sem dúvida, gerir toda esta avalanche de informação que tem surgido na literatura a cada hora, a cada dia, e é importante que haja alguém que centralize, valide e transmita a informação pertinente com evidência a quem está na linha da frente. E aproveito para dizer que uma das hipóteses é, por exemplo, os colegas que estão em quarentena, em baixas de maternidade ou de paternidade, podem colaborar. Ou seja, a ideia é que todos nós estamos no mesmo barco e precisamos de todos uns dos outros. E terminava só dizendo que, exatamente, volto como disse de início, a nossa multidisciplinaridade e transversalidade faz de nós os elementos cruciais e para dar uma boa resposta nesta crise. E deixo mais algumas questões que possam acontecer, possam surgir para a parte da discussão. Muito obrigada, doutora Maria da Luz. É esclarecedor e é importante, de facto, este aspecto organizativo que nós estamos a conseguir ter para aliviar, de facto, sobretudo isso, uma coisa que falou muito importante, que é o peso psicológico e o stress que nós todos sofremos a todo minuto. Bem, então, continuando a deixar as questões para o fim, já temos algumas questões do público, que agradeço. Passaria agora a palavra ao professor Gurjão Clara, que nos vai falar, evidentemente, do doente idoso neste contexto da Covid. O professor Gurjão Clara tem-se dedicado muito à geriatria, é especialista de medicina interna e de cardiologia e tem a competência em geriatria pela Ordem dos Médicos, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, fundou pela primeira vez várias unidades, consultas de geriatria, foi fundador e coordenador da Unidade Universitária de Geriatria da Faculdade de Medicina de Lisboa, no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, fundou a consulta de geriatria, a primeira do país, e também a primeira visita domiciliária ao doente idoso. É uma pessoa realmente com uma experiência enorme e que faz realmente muita falta nós olharmos para os idosos que têm, neste contexto da Covid-19, de facto um peso enorme e uma preocupação para todos nós e para o país, realmente a forma como são atingidos. Portanto, eu passaria então a palavra ao Sr. Professor, por favor. Muito boa noite. Eu começava por agradecer ao patrocinador que permitiu que nos encontrássemos todos a falar destes temas que são importantes nos tempos que correm e agradecer à professora Lelita a apresentação que fez de mim. Muito obrigado por me ter apresentado com tantos pormenores, não era preciso. Bastava dizer que eu sou internista, como todos vocês, além de ter sido cardiologista, uma vez que, de facto, 18 anos da minha vida fui residente na unidade para coronários no Hospital Santa Maria. A minha área de intervenção, a minha vida profissional, talvez dos últimos 30 anos, têm sido os doentes idosos. Interessei por os doentes idosos há muitos anos e os doentes idosos ocuparam grande parte da investigação que fiz ao longo da vida e da assistência que prestei ao longo da vida aos doentes, quer a nível de internamento, quer a nível de consulta externa, como referi. O que me tem preocupado, e creio que preocupa no fundo todas as pessoas nos últimos tempos, é que os doentes idosos, particularmente os doentes idosos dos lares, têm sido as principais vítimas do Covid. Como sabem, 1/3 dos doentes que morreram do Covid são doentes idosos, doentes de lares. E eu penso que a nossa atitude em relação aos doentes de lares tem que ter um caminho diferente daquele que tem tido até agora. Há 2 ou 3 dias eu tenho estado, porque tenho tempo para ler toda a informação que vai saindo, reparei que a atitude que se tomava em relação aos doentes dos lares nos últimos tempos, nos últimos 8 dias, talvez 10 dias, era uma atitude que me parecia perfeitamente acertada, que era nos lares identificar primeiro quais são os doentes idosos que são Covid positivo. Depois, retirar esses doentes Covid positivo e colocá-los num sítio onde pudessem ter uma vigilância especial devido à sua situação, devido ao risco que resulta do facto de serem Covid positivos. E depois, e isto é que é a opinião que provavelmente não partilharão comigo, não ficar simplesmente, quando eles começam com sintomas, a dar-lhes paracetamol, a tratar-lhes as queixas com terapêutica sintomática,
mas ter a coragem de fazer a mesma terapêutica que eles farão quando se agravar a situação e forem para o hospital. Como sabem, o protocolo hospitalar que existe neste momento tem como terapêutica de primeira linha a azitromicina, hidroclorotiazida e, às vezes, em alguns casos, acrescenta-se o caletra, que são, como sabem, 2 retrovirais que foram usados na SIDA. Ora, se os doentes idosos, quando chegam ao hospital, vão fazer este tipo de abordagem terapêutica, a minha opinião é que deviam começar a fazer nesse tal espaço onde deviam ser acantonados e onde deviam ter assistência médica e de enfermagem. E deviam iniciar aí a terapêutica. E sou mais explícito. Porquê é que deviam iniciar aí a terapêutica? Porque o Covid tem 2 tipos de evolução. Tem uma primeira evolução com os sintomas que todos nós conhecemos e que nos idosos podem não estar todos presentes, que é a febre, a dor de cabeça, a dor no corpo, a perda de apetite, uma sensação enorme de astenia, de falta de forças e a noção de que estão muito doentes, alterações gastrointestinais e depois alterações laboratoriais, que não vou falar porque isso não fará parte do diagnóstico clínico, é depois já do diagnóstico complementar. E quando isto se estabelece, quando esta situação se verifica, vão passar 4, 5, 6, 7 dias, varia um pouco de indivíduo para indivíduo, até que se entra na segunda fase. E essa fase é a fase da tempestade das citoquinas que todos falamos, que é cataclísmica, que não tem nenhuma abordagem terapêutica segura, na qual se fazem doses maciças de corticoides e, como venha no JAMA, e de claritromicina, onde muitas vezes o doente acaba ligado ao ventilador e onde muitas vezes também acaba por morrer. Portanto, nós temos que decidir nos idosos, e eu estou a falar nos idosos eventualmente alargados a todos, temos que decidir tudo no início, nos primeiros dias. Não podemos estar à espera, olha, apoio do doente idoso e dar-lhe paracetamol e decidir que ele vai para o hospital fazer hidroxicloroquina e azitromicina quando lá chegar, e devemos ter a coragem de iniciar essa terapêutica nos sítios onde os idosos vão ficar isolados dos outros, obviamente com vigilância médica, com supervisão médica e de enfermagem. Penso que essa é a maneira correta de abordar o problema. Eu presumo que alguns de vocês me estão a dizer, que é o que tem sido muito ventilado nos últimos tempos, mas a hidroxicloroquina provoca um alargamento do QT, para quem não é médico cardiologista, ou para quem não é médico, perdão, o QT é uma medição do eletrocardiograma que, quando se alarga, predispõe para o aparecimento de arritmias graves, eventualmente até para a morte, e a hidroxicloroquina associada à azitromicina provoca um alargamento do QT. É um facto. Mas o que eu queria dizer é que há mais de 150 fármacos que todos os dias manejamos e que provocam o alargamento do QT. A furosemida, que foi falada há bocadinho, a hidroxiclorotiazida, o citalopram, o atarax, o omeprazol, o pantoprazol. É obviamente que eu não sei os 150 de cor, ou os 150 e tal, mas são muitos os que fazem isso. E dizer-lhes ainda que o vírus não é só tóxico pulmonar, ou melhor, não ataca, entre aspas, apenas o pulmão. Ele agride o coração nos seus 3 folhetos, no endocárdio, no miocárdio e no pericárdio. Um dos primeiros trabalhos foi publicado em uma das primeiras notícias, que é um boletim da American College of Cardiology, publicado em 28 de fevereiro, ainda não se falava na hidroxicloroquina, referia que a primeira causa, a primeira queixa dos doentes internados eram 138. Num hospital americano eram queixas do foro respiratório. E a segunda causa eram arritmias. Neste momento, muitos de vocês que tratam nos hospitais já viram com certeza doentes com miocardites ou com pericardites, porque de facto o vírus atinge tanto o endocárdio como o miocárdio como o pericárdio. Portanto, voltando atrás, muitas das interpretações que têm sido feitas de que a hidroxicloroquina e a azitromicina provocam arritmias, provavelmente não é verdade. O que provoca arritmias é a própria doença, é o próprio vírus. E depois diz-lhes ainda que nós temos uma experiência larga da utilização de hidroxicloroquina. Todos os nossos soldados em África faziam hidroxicloroquina com prevenção da malária. O outro argumento que costumam dizer é que enquanto não houver estudos randomizados com amostras robustas, não devemos tomar essa atitude terapêutica. Estou inteiramente de acordo que é fundamental ter estudos duplamente cegos, com 2 braços, randomizados, que nos permitam atuar na medicina baseada na evidência. Contudo, faço-vos lembrar, isto tem a ver, por exemplo, com o Dr. Papo, que me está a ouvir, que a insulina nunca foi objeto de um ensaio duplamente cego, randomizado. Que a própria hidroxicloroquina
que se é usada, como digo, na prevenção da malária há muitos anos, uma vez que ela foi introduzida no mercado em 1964, nunca foi objeto de nenhum ensaio suplementar randomizado. E quase como ironia, a aspirina nunca foi objeto de qualquer ensaio para ver se de facto baixava a febre e tirava as dores aos doentes a quem a administramos. Portanto, é óbvio que a evidência baseada na medicina também deve contar. E neste momento em que não temos outra alternativa e que no hospital o que fazemos, como eu disse, como terapêutica de primeira linha, é a hidroxicloroquina e a azitromicina, mesmo com os riscos que ela possa potencialmente ter, e eu não o nego, nós devíamos começar a fazer nos lares, ou melhor, nos tais sítios para onde os doentes vão, que não podem ser lares. Os lares são estruturas de apoio social, não são enfermarias de medicina, portanto os doentes têm que sair dos lares e ir para as tais estruturas especiais, podem ser hospitais que tenham espaço disponível, mas até podem ser hotéis com condições mínimas de permanência dos doentes idosos, onde eles têm que ter uma vigilância médica e de enfermagem e onde a terapêutica deve começar o mais precocemente possível. Ficar à espera que se agravem os sintomas e que fazendo só terapêutica sintomática, e quando se agravam os sintomas, então sim, vão para o hospital e iniciam a terapêutica no hospital, é, para mim, perder tempo e fazer com que muitos entrem na segunda fase de evolução da doença, a tal que nós não sabemos tratar, tem uma alta mortalidade e para a qual não há ainda diretrizes seguras, há menos seguras do que há em relação à primeira fase da utilização da hidroxicloroquina e da azitromicina. E pronto, eu creio que esta era a parte mais importante que vos queria transmitir, dizer-vos contudo que no dia 13 a Associação Brasileira de Cancerologia aconselhou o Ministro da Saúde brasileiro a iniciar no domicílio aos doentes com cancro e com Covid positivo exatamente esse tipo de associação terapêutica. E na Índia, onde, como sabem também, o Covid é pandémico, aliás, como é em todo lado, também o Ministério da Saúde aconselhou o início deste tipo de terapêutica. A tal terapêutica que não tem ensaios robustos, mas por enquanto é a única coisa que parece que é eficaz e que é o que se faz nos hospitais. Por isso, se faz nos hospitais, a minha ideia é que se comece a fazer mais cedo, nos tais sítios onde os doentes idosos devem ser colocados, tirando-os dos lares, que, volto a dizer, são estruturas de apoio social e não são enfermarias de medicina. E já acabei. Obrigada, Sr. Professor, pela clareza da sua exposição e com certeza teremos alguma discussão sobre o assunto no final. E vamos então passar ao último interveniente neste painel de 4, o Dr. Alfredo Martins, que é coordenador do Núcleo de Estudos das Doenças Respiratórias da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Tem evidentemente como áreas de atividade as doenças respiratórias, mas também a medicina intensiva e a medicina de urgência. Atualmente é internista no Hospital da Luz Rábida, fez toda a sua formação no Hospital Geral de Santo António, no Porto, e portanto pedia-lhe que fizesse a sua intervenção. Muito boa noite aos colegas do webinar, boa noite aos organizadores e patrocinadores. E uma saudação especial a todos os médicos que nos estão a ouvir neste momento. Estou aqui como representante do Núcleo de Estudos de Doenças Respiratórias, que elaborou uma resenha de recomendações que publicou no site da Sociedade. Passava a apresentar uns slides que trouxe, primeiro pretendendo mostrar que a Covid-19 é uma doença que nós vamos conhecendo à medida que vamos correndo o caminho de a tratar, primeiro com números que nos vieram em primeira instância da China e que nos mostraram coisas que foram importantes para a nossa abordagem. Por exemplo, que eu tenho aqui sublinhado, que taxas de mortalidade que são muito variáveis de regiões para regiões. Eu tenho aqui taxas de mortalidade que foram publicadas por grupos chineses, portanto não tenho ainda taxas de mortalidade da Europa, mas são suficientemente ilustrativas, sobretudo aquelas que são publicadas dos doentes internados em unidades, que variam, por exemplo, de
56% a 60%. Claro que os critérios de internamento poderão variar, mas dependem também das características da população, da idade, das comorbilidades, mas também dos recursos disponíveis, da sobrelotação de serviços, da sobrecarga de serviços, mas também dependem da forma como são tratados. Por isso, conhecendo melhor a doença, somos capazes de os tratar melhor. A doença, os doentes mais graves, os doentes que pertencem àqueles 15 a 20% que exigem internamento, evoluem basicamente em 3 perfis diferentes de evolução, um hiperagudo, em que há hipoxemia e dispneia graves e de instalação rápida, que na grande maioria dos casos exigem uma intubação traqueal precoce. Uma forma indolente, melhorante, com hipoxemia moderada a grave, mas sem aumento significativo do trabalho respiratório. E estes são muitas vezes tratados até ao fim, quase sempre tratados até ao fim nas enfermarias, não necessitando de unidades intensivas. E a forma bifásica, os doentes que têm um curso inicial indolente, semelhante ao grupo de que falei antes, e que depois deterioram rapidamente, com hiperinflamação, tipicamente pelo final da primeira semana, depois com infiltrados respiratórios bilaterais. Como dizia o slide anterior, a causa de morte destes doentes principal é a insuficiência respiratória. Se nós percebermos quais são os seus mecanismos, como ela evolui, somos capazes de a tratar melhor. Recentemente, Gattinoni e o colaborador publicaram um trabalho interessante em que demonstram, mais do que isto não é apenas uma explicação teórica, é uma demonstração que, de facto, doentes com gravidades semelhantes em termos de PaO2 e FiO2 têm, contudo, mecanismos de insuficiência respiratória completamente diferente. E estes doentes são tratados de forma diferente. E estes doentes, em grande parte, sobretudo os do primeiro grupo, são os hiperagudos, são abordados fora das unidades de cuidados intensivos, são abordados por nós. Não deixo de qualquer maneira de ressalvar, e isto é uma doente que nós tratamos, que existem casos de doentes de 87 anos, com infiltrados bilaterais, sem insuficiência respiratória, que é possível tratar em casa com um bom prognóstico. Curou. Com base naquilo que nós vamos conhecendo e que está escrito nas recomendações que o NEDRES publicou, este não é o fluxograma do NEDRES, porque não foi publicado, mas é o fluxograma do meu serviço. Nós elaboramos recomendações, o NEDRESP elaborou recomendações para tratamento não invasivo da insuficiência respiratória aguda. Importantíssimo um reconhecimento precoce, uma suspeita e a confirmação pela gasometria, e depois, conhecendo bem a forma de evolução clínica, o mecanismo da insuficiência respiratória, o mecanismo inicial da insuficiência respiratória e da hipoxemia, que pode ser grave, como vimos atrás, propomos que o início do tratamento, se possível, seja a oxigenoterapia convencional. Propomos que com cânula nasal ou até 5 litros por minuto, ou máscara com reservatório, que deve permanecer cheio, o reservatório, com fluxos de 8 a 15 litros por minuto, ou oxigenoterapia nasal de alto fluxo, quando ela está disponível. Discutível, mas é um tratamento que tem demonstrado grande eficácia e pode ser usado com sucesso. Estratégia conservadora de fluidos nestes doentes é fundamental, mesmo naqueles que
tenham alguma estabilidade hemodinâmica, não exagerarmos na administração de fluidos. Os objetivos do tratamento nesta fase e em todas as fases antes do tratamento invasivo devem ser que o doente tenha pouca dispneia, que a frequência respiratória esteja o mais próximo do normal possível, que não haja um esforço respiratório aumentado. E estes dois parâmetros são muito importantes de se salvaguardarem, porque se sabe que o esforço respiratório aumentado com grandes variações da pressão pleural agrava a lesão pulmonar. Aqueles dois fenótipos descritos pelo Gattinone e colaboradores, o fenótipo L e o fenótipo H, não traduzem apenas a evolução da doença. Não surgem em todos os doentes, mas quando surgem em sequência não significam apenas a evolução da doença. Significam muitas vezes a evolução da doença com uma intervenção errada ou deixando o doente em grande esforço respiratório durante períodos prolongados de tempo. As saturações recomendadas são entre 90% e 96%, nos doentes com insuficiência respiratória crónica, entre 88% e 92%. Quando não é possível a obtenção destes objetivos, deve ser de imediato ponderada a ventilação mecânica invasiva e deve ser contactada a unidade ou o intensivista. Se não tem indicação para intubação traqueal imediata, pode ser feito um trial de VNI, idealmente na unidade. Há aqui a vermelho uma coisa escrita que é muito importante. O atraso na intubação traqueal agrava o prognóstico. É muitas vezes preferível, isto deve ser muito ponderado, mas é muitas vezes preferível intubar precocemente, ventilar com baixos volumes, com estratégia que poupadora de pulmão, do que atrasar a intubação, mesmo pensando na evolução para a RDS. E chamamos a atenção para os cuidados especiais que devem ter sido em conta na VNI e na oxigenoterapia de alto fluxo. São tratamentos que potencialmente geram aerossóis, não devendo ser respeitados todos os cuidados de segurança. Os EPIs devem ser EPIs de alto risco e, idealmente, estes doentes deviam estar em ambiente de pressão negativa e, idealmente, também quartos individuais com pressão negativa. É claro que, com escassez de recursos, isto nem sempre é possível, mas é possível, com os EPIs de alto risco e com algumas técnicas de baixa pressão, salvaguardar a defesa dos profissionais e a transmissão a outros doentes. E terminei. Era isto que tinha. Obrigada, Dr. Alfredo Martins. Nós temos já algumas questões e eu, se calhar, porque há uma ou outra que são muito específicas, eu poria só aqui uma questão que tem mesmo a ver com aquilo que acabou de falar agora no fim, e que há aqui um colega que põe a questão de no hospital dele não se fazer VNI no serviço de urgência, por causa de preocupações de segurança. E este colega está preocupado porque diz que isto significa um problema de subtratamento de doentes, principalmente daqueles não Covid. E ele gostaria de saber se isto é é prática em outros hospitais ou não. Não sei se o Dr. Alfredo quer dizer alguma coisa já muito rápida sobre isto antes de passarmos ao outro painel, uma vez que se prende muito com aquilo que acabou de falar. E em relação a utilizar VNI no serviço de urgência, claro que não existe nenhuma contraindicação, antes pelo contrário, existe toda a vantagem em que a VNI, que a ventilação não invasiva, esteja disponível no serviço de urgência para a insuficiência respiratória aguda. Quando falamos de insuficiência respiratória aguda hipoxémica em doentes sem doença respiratória crónica, a margem para a VNI é muito pequena.
a taxa de insucesso é muito elevada, está demonstrado que a utilização da VNI pode agravar inclusive o prognóstico e, portanto, se falarmos de insuficiência respiratória aguda hipoxémica, doentes sem doença prévia, respiratória crónica prévia, não recomendo que se faça VNI no serviço de urgência. Os motivos de segurança que são invocados, penso que se referem à situação de Covid-19, sim. Se já é pouco seguro fazer VNI na insuficiência respiratória aguda hipoxémica, se temos mais esse risco de disseminação da doença, não devemos fazê-lo. Não devemos fazê-lo. Mas atenção, falo aqui de insuficiência respiratória aguda hipoxémica devido à Covid-19 e em doentes que não têm doença respiratória crónica prévia. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Alfredo. E esta era uma pergunta realmente muito específica, por isso achei que se poderia agora, desde já, fazê-la. E então eu agora passaria ao Dr. Estevão Pape e ao respectivo painel. Então, muito boa noite outra vez. Nós vamos entrar numa área não tão organizativa, mas numa área mais refletiva, sobretudo na patologia associada ou não à doença Covid. E vamos ter connosco o Dr. Francisco Araújo, que é o coordenador do Núcleo de Prevenção e Risco Cardiovascular, o Dr. Paulo Castro Chaves, que é o coordenador do Núcleo de Doença Vascular Cerebral, a doutora Edith Nascimento, que é coordenadora do Núcleo de Diabetes da SPMI, e o Dr. Pedro Azevedo, que é o coordenador, não é o coordenador, mas enfim, por aqui hoje vai ser o coordenador do Núcleo de Medicina Obstétrica. E vamos começar pelo Dr. Francisco Araújo, e numa área, vamos todos os quatro numa área que não é estritamente organizativa em relação à problemática Covid ou à associação da doença Covid com as diversas patologias, sobretudo as comorbilidades que o Covid, ou que possam influenciar a doença Covid, ou até vice-versa. Têm saído alguns estudos nesse sentido. Há muita publicação já a sair, mas depois, se não fizerem perguntas os nossos colegas, eu tenho algumas para alguns. Francisco, se faz favor. Olá, boa noite a todos, boa noite Estevão. Tenho muito gosto em poder partilhar convosco algumas das minhas dúvidas também em relação a esta nova doença que sabemos tão pouco, e eu gostava de vos dizer que, para mim, eu não conheço fatores de risco para Covid. Eu acho que o Covid ataca todas as idades, ataca tanto o homem como a mulher, ataca as pessoas que têm imunossupressão, como ataca as pessoas que são imunocompetentes, ataca as pessoas que têm comorbilidades como aquelas que não as têm. O que acontece a essas pessoas depois de terem infecção com Covid é que é completamente diferente. E talvez isso possa explicar a diferença que existe em relação à prevalência quando nós fazemos exames dentro dos diferentes grupos etários, tendo a noção de que se nós tivéssemos que escolher dentro das pessoas que ficam doentes os fatores que conferem um mau prognóstico à doença, a idade surge em primeiro lugar. E aí o professor João Clara ganhava rotundamente. A doença cardiovascular, no geral, é um fator muito importante, mas não há nada como a idade. Se nós pensarmos bem, em Portugal, que já faleceram mais de 600 pessoas, 97% têm acima dos 60 anos. 97% dos óbitos são pessoas com acima dos 60 anos, não são idosos. 60 anos não é idoso. Mas se nós formos escolher as pessoas com mais de 80 anos, são 2/3 das pessoas que faleceram. E aqui entramos numa área que é muito interessante do ponto de vista conceptual, que é perceber porque é que, por exemplo, a doença vascular é importante dentro dessas comorbilidades que falamos. Porque as comorbilidades são tão frequentes nas pessoas que têm doença Covid como as que não têm. E isso é verdade para a hipertensão, é verdade para as pessoas com diabetes, ou seja, se nós escolhermos a população, as grandes populações que foram até agora analisadas, são sobretudo a italiana e a chinesa.
se nós formos ver a prevalência das pessoas que são internadas, nem vou falar das pessoas que dentro do ambulatório, a prevalência das comorbilidades, da diabetes e hipertensão, é igual ao que acontece no geral dos nossos doentes que são internados. Não há diferença. E isso é uma coisa estranha para nós, que estamos sempre à espera que seja uma coisa horrível, ter diabetes, confere risco. Não. Se a pessoa tiver Covid e for diabético, seguramente tem um risco maior. Se tiver uma doença cardiovascular prévia, seguramente tem um risco maior. Se tiver hipertensão também, curiosamente. Mas como é que isto funciona? É que, de facto, nós sabemos que há receptores que permitem a internalização dos coronavírus dentro das células, que são os receptores ECA tipo 2, e que a sua expressão está aumentada com determinadas patologias cardiovasculares, como a hipertensão, mas também aumentam com a idade. E aumentam também mais nos homens do que nas mulheres. Isso pode explicar que em Itália grande parte da mortalidade tenha sido nos homens e que a doença tenha uma expressão muito significativa nos idosos. E do ponto de vista de doença cardiovascular, esses receptores estão expressos nos pulmões, obviamente, a pneumonia é talvez o sinal ou o sintoma ou a expressão predominante da doença, mas existem no coração, existem no intestino, existem no rim, existem nos vasos, e por isso é que é uma doença sistémica e que para nós internistas nos sentimos como peixinho na água a tratar estas doenças quando comparamos com outras especialidades. E há, do ponto de vista fisiopatológico, as coisas estão muito por reconhecer e muito por explorar, mas há 5 áreas que eu acho que são importantes reconhecermos e que ainda se falam poucas e que há poucos artigos que tentem unificar tudo isto. E vejam só, o professor João Clara já falou de um deles, que é o mecanismo das arritmias, que podem estar relacionadas com a própria lesão do músculo cardíaco, por exemplo, mas também pelas próprias terapêuticas com os quais tratamos os doentes com Covid. Esse é um. Nem acredito que seja o mais importante. A própria lesão do miocárdio, provocada pela internalização do coronavírus, há biópsias neste momento feitas a doentes que morreram, autópsias sobretudo, de doentes que morreram com infecção ao coronavírus, replicam aquilo que já tinha sido demonstrado nas infecções anteriores, nas epidemias anteriores a outros tipos de coronavírus, que eles conseguem internalizar-se e provocar uma forma de miocardite. Depois existe uma terceira forma, portanto já falamos das arritmias, da própria agressão do vírus às células do coração ou dos vasos, mas também uma terceira causa que tem a ver com a tal tempestade de citocinas que aqui já se falou e que implicam mecanismos que podem ser completamente diversos, desde a própria disrupção da placa, condicionando um aumento do aparecimento de síndrome coronário agudo, mas também de um mecanismo de miocardiopatia de stress tipo Takotsubo, e depois outra situação que condiciona obviamente um risco enorme do ponto de vista do aumento da apoptose de células do miocárdio tem a ver com a hipoxémia grave que estes doentes muitas vezes têm decorrentes da sua afecção pulmonar e que pode condicionar um aumento excessivo de depósito ou de intrusão de cálcio intracelular, levando a um aumento da mortalidade a nível das células do coração. E estas são as 5 vias do que eu tenho lido, me parece que poderão explicar no futuro muita desta relação que existe entre a doença cardiovascular e o mau prognóstico para os doentes que a têm quando são infectados com o Covid. Mas existe uma outra razão, que aqui já se aflorou um bocadinho, e que é menos interessante, mais difícil de gerir, e que tem a ver com mecanismos que não têm diretamente a ver com o Covid. Tem a ver com o facto de estarmos a fazer menos diagnósticos de infarto agudo de miocárdio e de acidente vascular cerebral, que o Paulo seguramente falará depois, e que tem a ver muito com a nossa forma como a população vive assustada por todos os dias e a todas as horas nos estarem a martelar com a ideia que todos vamos morrer desta pandemia, e que seguramente não é verdade. Os idosos foram infectados muito provavelmente, muitos deles irão morrer, mas no geral todos passaremos por isto, se é que alguns já não passámos e não o sabemos. E, portanto, também temos que desmistificar um bocadinho os receios. É uma doença perigosa, nós temos que manter as atitudes que temos, mas tem havido um problema enorme, que é as pessoas chegarem em situações muito tardias
com infartos agudos de miocárdios, com AVCs que não chegam nos tempos certos que nós podemos tratar devidamente. E isso é uma coisa importante, que é o reconhecimento dos doentes que têm situações urgentes, poderem, de facto, recorrer aos nossos serviços que nós podemos tratar de uma forma conveniente, e também pensarmos que, do ponto de vista de dentro da organização intra-hospitalar, e a Maria Luz já falou sobre isso, nós termos o cuidado de, quando nós criamos circuitos diversos, não passarmos a tratarmos os doentes de uma maneira espetacular e os outros doentes que tratávamos de uma forma, de um best of care, que deixou de existir, em que os doentes, para fazerem um cateterismo, têm que esperar horas para ser transferidos para outro hospital, porque têm que ter horas, quando não são dias, para ter um Covid negativo e diminuir o risco de quem está a fazer o exame. E são tudo coisas que nós internistas temos que pensar, que temos que intervir de uma forma segura, mas também conscienciosa, defendendo os nossos doentes, porque esta gestão dos recursos é muitas vezes definida por chefes de equipa que são internistas, por pessoas que estão no terreno a tratar estes doentes. Portanto, nós temos o dever, de alertar os nossos doentes que, quando têm uma situação grave, não é para esperar em casa para recorrer ao hospital, definir os circuitos de uma forma correta e tratar os doentes convenientemente, porque não é a primeira vez que nós temos assistido nos últimos tempos a doentes que estão internados no hospital e que têm uma situação clínica que é paralela ao facto de estarem infectados por Covid, estão a fazer toda a terapêutica que é recomendada para o Covid e estão-se a esquecer de tratar a hipertensão arterial ou a diabetes da forma que o fazíamos antigamente, e esse é um papel que nós internistas temos que assumir como da nossa responsabilidade, porque fazemos melhor do que ninguém. E era isto que eu tinha para dizer. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Francisco. Acho que desta volta a um problema que muitas vezes a gente não está pensando, ou que são os outros doentes que andam por aí, e na patologia cardiovascular, no meu hospital, ou no nosso hospital, a gente não deve dizer o meu, nosso hospital, estamos a viver o mesmo, que são onde é que andam as outras pessoas que reduziram manifestamente, quer as vindas às consultas, quer as vindas às urgências, nomeadamente com patologia aguda. E provavelmente na discussão podemos falar disto, porque isto preocupa-nos. Paulo, do Núcleo de Doença Vascular Cerebral, o que tens a dizer sobre isto? Muito boa noite a todos os colegas do painel e a todos os participantes, e antes de mais gostaria de felicitar a SPMI pela oportunidade desta iniciativa. Efetivamente, o Dr. Francisco ressaltou um dos aspectos centrais que tem surgido no que diz respeito à abordagem do acidente vascular cerebral. A pandemia está a afetar de diversas maneiras a vida de todos nós, a nossa vida pessoal, a nossa vida social, a nossa vida profissional, mas, enfim, podemos dizer que, de certa maneira, continua a existir as doenças que existiam antes e os doentes continuam a ter infartos agudos do miocárdio, continuam a ter acidentes vasculares cerebrais, continuam a precisar de recorrer aos serviços médicos, quer para, enfim, controlo e tratamento dos fatores de risco, quer nas situações agudas nos serviços de emergência. E nessa perspectiva, o acidente vascular cerebral continua a ser hoje, como era antes, uma emergência médica e o tempo continua a ser cérebro. Efetivamente, nós verificamos que muitos, nomeadamente dos doentes idosos, muitos doentes hipertensos, diabéticos, com insuficiência cardíaca, com fibrilação auricular, que fazem parte da consulta, estão de certa forma assustados com toda esta situação. Eu próprio experimento quando os contacto, enfim, nas ditas consultas não presenciais, telefonicamente, eles quase que ficam aliviados por saberem que não têm que vir ao hospital, porque realmente consideram que o hospital não é neste momento um lugar, de certa maneira, um lugar seguro. Mas efetivamente estes doentes com este perfil, que são, enfim, um perfil de risco para a infecção por Covid-19, têm também um maior risco de acidente vascular cerebral e o risco de ter um acidente vascular cerebral mais grave e, portanto, com mais incapacidade. E, portanto, esta realidade já está presente.
enfim, posso dizer que numa avaliação sumária na nossa unidade, no Hospital São João, comparando um período, os meses de março e de abril, com um período homólogo do ano passado, verificamos que há uma redução importante nas admissões pela via verde, nos doentes que são submetidos a trombólise e trombectomia, praticamente para metade, e portanto os doentes continuam a ter AVCs, como disse, e portanto isto tem um impacto significativo. Isto não é exclusivo do nosso hospital, creio que enfim, dependendo da realidade, acho que será extensível a outros centros do nosso país e também noutros locais da Europa e portanto, de outros países. Um inquérito, enfim, efetuado pela ESO, que incidiu sobre mais ou menos 400 clínicos que tratam doentes com acidente vascular cerebral, em cerca de apenas 1 em cada 5 referiam que o tratamento do AVC continua a acontecer como antes. Portanto, há de facto uma modificação na abordagem destes doentes, com impacto no prognóstico e, portanto, provavelmente se vai refletir em aumento da mortalidade e em diminuição das hipóteses dos doentes recuperarem com o seu grau de autonomia, que é, no fundo, o grande objetivo das terapêuticas de fase aguda, nomeadamente. Em termos, o AVC sempre foi uma área, de certa forma, bastante estruturada na sua abordagem. E eu consideraria que o impacto de toda esta pandemia se reflete nos vários aspectos organizativos da abordagem do doente com AVC, nomeadamente na fase pré-hospitalar, na fase hospitalar, propriamente dita, e depois na fase pós-alta ou pós-hospitalar, como quisermos chamar. Na fase pré-hospitalar, eu creio que a questão mais importante está relacionada com a necessidade de alertar a população para o reconhecimento do quadro neurológico compatível com o AVC e a imediata referenciação aos serviços de emergência médica hospitalar, tal como acontecia antes. Portanto, nós repetíamos até a exaustão que os doentes, tendo sinais colado, perda de força no braço, alteração da linguagem, deveriam ligar o 112 e ser ativada a via verde para serem referenciados imediatamente a um hospital de referência para serem avaliados e adequadamente tratados, e isso continua a ser válido e deve ser reforçado ainda mais em todo este contexto. Depois, pode haver alguma especificidade nesta situação na própria triagem por parte dos serviços, portanto, de emergência, até para ajudar, de certa forma, a encaminhar os doentes dentro do circuito já hospitalar. Portanto, não apenas se centrarem nos sinais do AVC, mas eventualmente colherem informações relativamente à presença de febre, de sintomas respiratórios, ou de outros sinais que possam eventualmente levantar a hipótese do doente de ter uma infecção por Covid-19 e, portanto, implicar um circuito um bocadinho ajustado dentro do serviço de urgência. Depois, dentro na segunda parte, portanto, já a nível hospitalar, é necessário reforçar que, digamos, os médicos que tratam os AVCs, os doentes com AVC devem continuar a aderir às recomendações e, portanto, elas aplicam-se, mas efetivamente com alguns ajustes. A American Heart Association publicou muito recentemente um documento sobre o Code Stroke, portanto o código do AVC, acrescentando-lhe o Protected Code Stroke, portanto o código do AVC protegido, ou seja, nós temos, como disse há pouco, o tempo é cérebro, não é? Portanto o tempo, nós estamos sempre a correr contra o tempo, neste caso, neste momento, o tempo é um objetivo, mas não é absoluto, de certa maneira. E, portanto, a questão da segurança é também uma questão, quer da segurança do doente, quer do profissional de saúde, é uma questão que tem que ser considerada. E, portanto, isto obriga uma reorganização da abordagem do doente com AVC dentro do serviço de urgência no contexto da via verde, portanto, com vias preferenciadas, ou vias diferenciadas, melhor, para doentes
com suspeita ou com infecção por Covid-19. Implica também uma gestão adequada das equipas de AVC que vão avaliar os doentes à urgência. Se essas equipas forem constituídas por vários elementos, apenas um desses elementos deve, portanto, aproximar-se do doente utilizando o equipamento de proteção adequado. O outro elemento pode ficar responsável, por exemplo, por contactar os doentes, os familiares dos doentes. Neste momento os familiares não podem entrar no serviço de urgência e o contacto com os familiares é um aspecto muito importante para nós conseguirmos aferir com rigor quando é que os sintomas começaram e como é que o quadro clínico se desenrolou e, portanto, esse segundo elemento pode, por exemplo, ficar em contacto com os familiares para adquirir essa informação. Há aspectos também que se relacionam, por exemplo, com a organização da trombectomia mecânica, com a referenciação entre centros e o transporte interhospitalar, na sala de angiografia com portanto, a utilização preferencial da sedação versus a anestesia para evitar os riscos associados à intubação orotraqueal, por exemplo. E, enfim, dependendo também da realidade dos centros e da sua experiência prévia, eventualmente a telemedicina como uma possível ferramenta para ajudar a avaliar estes doentes e evitar eventuais transferências interhospitalares. Há também cuidados, obviamente, com a gestão das vagas, nomeadamente as vagas de nível 3, que são neste momento bastante escassas e que deve ser considerado. Nesta fase hospitalar, também ainda um último aspecto que está relacionado com o facto do próprio AVC, ou melhor, das complicações neurológicas que estão associadas à infecção por Covid-19. Enfim, não temos muitos dados em relação a este aspecto, mas há algumas séries de casos que têm sido publicadas que referem que cerca de 36% dos doentes com infecção por Covid-19 podem ter complicações neurológicas, como cefaleia, como encefalopatia, e cerca de 6% podem ter um quadro de AVC associado à infecção por Covid-19, normalmente em situações mais graves e por volta do 10º dia. Por outro lado, como nós sabemos, os doentes com acidente vascular cerebral na fase aguda desenvolvem muitas vezes infecções, portanto, complicações infecciosas, desenvolvem febre, desenvolvem dispneia, tosse, têm pneumonias de aspiração, têm edemas agudos do pulmão e neste contexto particular a infecção por Covid-19 é mais um dos diagnósticos diferenciais que pode surgir neste contexto. Finalmente, no terceiro ponto, que são os cuidados pós-alta, há dois aspectos que me parecem fundamentais e que é importante não descurar. Um deles tem a ver com a questão da prevenção secundária, e, portanto, de necessidade dos doentes fazerem indicação de prevenção secundária, continuarem a ter acesso a essa medicação, conseguirem fazer os exames e terem um acompanhamento clínico necessário para fazer uma prevenção secundária adequada. E, por outro lado, a questão da reabilitação, que neste momento me parece uma questão crítica, nomeadamente nos doentes com AVC. Nós vemos que muito do trabalho de reabilitação neste momento está parado e, portanto, enfim, os doentes são tratados na fase aguda, mas depois, à data de alta, têm muita dificuldade em iniciar todo o trabalho de reabilitação, que é um complemento crítico na recuperação dos doentes, e esse é um problema que neste momento me preocupa bastante. Portanto, grosso modo, são, digamos, alguns aspectos que estão relacionados com a abordagem do AVC nas suas diferentes fases e que, de forma clara, todo este contexto veio alterar e veio obrigar a uma reorganização dos cuidados. Muito obrigado, Paulo. Agora vamos passar à Edith e à diabetes. Edith, muito se tem falado e muito tem vindo a público, até por imagem do que se passou na China, sobretudo, em Wuhan, da prevalência da diabetes na infecção Covid. Ou seja, o Francisco há bocado distinguiu que não há de facto não foi até agora apresentado nenhum estudo,
em que haja diferença de doentes com diabetes fora e dentro do Covid, é a mesma coisa, mas a gravidade dos doentes diabéticos infectados é diferente. É assim ou não? Doutora Edith. Boa noite. Muito boa noite a todos os colegas, aos do painel e aos que nos estão a ouvir. O Dr. Papá há bocadinho apresentou-me como sendo coordenadora do núcleo, foi um lapso dele, porque o coordenador é mesmo o Dr. Papi, portanto eu nesta conferência moderna, neste mundo moderno do digital e de conversarmos todos à distância, tenho aqui a grande vantagem de ter o coordenador do núcleo da diabetes a moderar e, portanto, poder de alguma forma corrigir alguma coisa que eu não diga de forma tão acertada, porque na realidade, nesta pandemia, estamos todos a aprender. E nós, a medicina interna, está a aprender cada vez mais e está fundamentalmente também a aprender a reorganizar-se como serviço. E daqui eu queria dar, enfim, a força e os parabéns a todos os colegas, porque eu sei que por todo o país se estão a reorganizar nas suas atividades diárias, a prestar serviço de urgência sobre serviço de urgência, turnos sobre turnos, para conseguir dar resposta a esta pandemia e fazermos parte da solução deste problema. E acho que não quero mais salientar que, apesar de não sermos uma especialidade muito reconhecida pelo público em geral, a verdade é que nestas circunstâncias, em termos hospitalares, lá estamos sempre na linha da frente, como se chama este webinar. Relativamente à diabetes, enfim, que é o que me cabe aqui falar um pouco, é do senso comum, incluindo dos doentes, que a diabetes dará uma maior tendência à infecção, portanto há esta ideia comum que também está nas pessoas, não é? Que é diabético porque uma ferida não sarou, ou é diabético porque demora mais tempo, ou porque teve uma infecção mais grave, e portanto é desde há muito tempo conhecida alguma tendência para relacionar um bocadinho a diabetes com a infecção. E isso nota-se também nos nossos doentes atualmente, que pelo facto de terem diabetes estão muito, muito preocupados com o risco de infecção, nomeadamente agora do Covid. Claro que isto não é novo. Ou seja, nós já sabíamos que os diabéticos, uma das principais causas do internamento, na altura em que havia dados ainda do observatório, nas pessoas com diabetes, uma das principais causas de internamento era mesmo a infecção respiratória, portanto, já sabíamos isso e, portanto, o facto de agora haver muitas infecções respiratórias em pessoas com diabetes não nos espanta. Aliás, também sabemos que o risco de hospitalização por pneumonia nas pessoas com diabetes, o risco de hospitalização duplica. E nos tempos idos, em que todos nós que estamos aqui, e se calhar quem nos está a ouvir também a grande maioria estaria a trabalhar, quando houve o H1N1, já a diabetes nessa altura se percebeu que triplicava o risco de hospitalização e quadriplicava o risco de internamento nas unidades de cuidados intensivos. Portanto, havia aqui uma relação que é essencialmente, como disse o Dr. Papo, talvez não tanto da tendência ou da maior probabilidade de ter infecção, mas fundamentalmente nesta doença Covid, do grau de gravidade da situação. Portanto, o risco de evoluir para formas mais graves é realmente maior nas pessoas com diabetes. E porquê? Poderíamos eventualmente falar de muitos fatores que todos sabemos, mas a diminuição da imunidade, a hiperglicemia como um fator de stress e fundamentalmente aquele estado pró-inflamatório que caracteriza a diabetes mellitus e até a doença cardiovascular do seu ponto de vista geral, poderá explicar um pouco esta tendência de facto para situações mais graves. E falando na Itália, que é onde temos alguns dados, e falando dos óbitos que tanto nos preocupam, só para dar um dado do que eu fui lendo, que 35% das pessoas que morreram têm diabetes. E como disse o professor João Claro,
A idade, e disse também o Dr. Francisco Araújo, é de facto um fator mais importante, mas também sabemos que a diabetes mellitus de facto aumenta a sua prevalência imenso com a idade e, portanto, acabam por se juntar vários fatores na mesma pessoa e, de facto, não é a diabetes que mata, não é a doença cardiovascular, mas é tudo isto quando se conjuga na pessoa, a idade, a diabetes, a doença cardiovascular, enfim, até algumas neoplasias, a fibrilação auricular e a hipertensão. Isto leva, de facto, as pessoas com diabetes a serem internadas com formas mais graves e eu queria aqui chamar a atenção para o internamento destas pessoas e dizer que a diabetes não fica à porta do internamento, a diabetes vai com a pessoa para o internamento e para além de todos estes tratamentos inovadores que temos, apesar de tudo não podemos descurar o tratamento da hiperglicemia no internamento, porque sabemos que só por si a hiperglicemia é um fator de mau prognóstico e, portanto, nunca é demais reforçar que para além de tratarmos tudo o resto, a insuficiência respiratória, a febre, temos que também olhar para a hiperglicemia e tentar que, essencialmente com o tratamento baseado em insulinoterapia no esquema basal-bolos, poder também trazer a glicemia para os níveis adequados que estão recomendados entre os 140 e os 180 como objetivo terapêutico. As minhas últimas palavras vão ficar para, não para o doente internado grave, mas para o doente que está em casa, para as pessoas com diabetes que estão em casa e que viram a sua consulta cancelada. Eu queria chamar a atenção para isto, porque penso que o nosso papel como internistas, além da linha da frente do Covid-19, também está um bocadinho nestas linhas mais escondidas, não lhe diria linha de trás, mas nas linhas subsequentes, porque isto cria uma angústia às pessoas que estão em casa. E é nosso papel, e no hospital onde eu trabalho, e sei que por todo o país, de uma forma geral, nós também nos estamos a organizar para apoiar estas pessoas que, não tendo ainda doença Covid, estão confinadas às suas casas, que alteraram o seu estilo de vida de uma forma radical. Nos dizem frequentemente que não conseguem fazer exercício físico, não podem sair de casa, que o tipo de alimentação que fazem não é o mesmo, até o próprio aspecto psicossocial que o isolamento lhes traz, com alguma depressão do humor, tudo isto lhes cria alguma insegurança e nós, Núcleo da Sociedade de Medicina Interna, Núcleo da Diabetes, em conjunto com outras sociedades, porque este também é muito o nosso espírito de internistas, é construir pontes e estabelecer laços, nomeadamente com a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, com a Sociedade Portuguesa de Diabetes, de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. Criámos algumas recomendações que também foram publicadas, mas, e esta foi uma iniciativa, temos que reconhecer, e o Dr. Papo vai me desculpar por dizer, mas foi uma iniciativa que saiu dos neurónios do Dr. Papo, de criar uma linha de atendimento telefónico direto, que é atendida por nós, por médicos destas três sociedades, e que permitem que os doentes liguem de forma gratuita e que nós os possamos ajudar. Esses doentes que estão lá em casa e que não aparecem no telejornal, que estão ansiosos porque não sabem o que fazer, não sabem como obter a sua receita, não sabem como controlar a hiperglicemia, não sabem como atuar na hipoglicemia. E, portanto, a ter uma linha destas tem sido uma experiência interessante para mim, que a tenho atendido ocasionalmente, mas eu acho que também temos ajudado bastante os doentes. E eu que já estou a ficar velhota, que já tenho 55 anos, quase 56, realmente já não estou a fazer a urgência, já não estou ali na linha da frente, faço residência interna. Também poupar-me um bocadinho o internamento de Covid, está lá a malta mais nova, cheia de garra e de energia. Mas eu estou a fazer aquele trabalho que, não sendo tão visível nem tão aparatoso, acho que está a ajudar as pessoas que não têm Covid, porque a vida não é só doentes Covid, a vida são outras coisas, e é estar nesta linha um bocadinho mais atrás, a fazer teleconsulta, a dizer a alguns doentes que têm que vir, a passar-lhes receitas, a tranquilizá-los em relação a muitas coisas, a dar o apoio no internamento à hiperglicemia, que eu acho que isto é realmente também muito importante, não sendo visível,
tudo o que é importante não sai nos jornais, portanto há coisas importantes que nós, internistas, também fazemos e que não podemos descurar, nomeadamente os doentes que nós não estamos a diagnosticar e que não estamos a tratar atipadamente e que não são Covid e que nos preocupam a todos, e eu já vi que outros colegas também estão preocupados com esta temática, não só Covid, mas também não Covid. Uma última nota para os nossos hospitais, e nós que somos internistas e vemos o doente como um todo, para as famílias, vivemos um drama familiar. O familiar traz o seu idoso ou o seu familiar à urgência, não pode entrar com ele, como acontece na maioria dos hospitais agora, não podendo entrar com ele, recebe informações de terceiros, depois vai para o internamento ao qual também não tem acesso, não pode visitar, e infelizmente quando há o óbito até o próprio processo de luto é dramático. Os doentes, as pessoas falecidas vão em sacos de plástico, os funerais são com 3 ou 4 pessoas. Eu acho que isto é um sofrimento atroz, não só para o doente, mas também para a família. E acho que nós devemos estar muito atentos a isso, porque de facto o doente não é só aquela pessoa, mas é tudo o que o envolve, incluindo a família que está tão longe dele nesta fase tão difícil. Muito obrigada. Primeiro, não saiu dos meus neurónios. Saiu. Não saiu dos meus neurónios, sou muito claro. Saiu de alguém que um dia digo quem foi. Não digo já. Saiu dos neurónios, mas não dos meus. Eu pus a andar. Pus a andar. Agora, só uma coisa, vou-te só fazer uma pergunta, porque já me nasceu aqui uma. É importante para ti que os doentes em casa, os que estão em casa, esses que tu falas, com ou sem doença, mas sem doença, aqueles que estão em casa e que não podem sair, manterem, a mensagem mais importante é esta, manterem o controle glicémico o mais brilhante possível. Sem dúvida, e para isso nós temos que lhes dar alguns truques. E a vigilância mais frequente da glicémia é importante. É uma das recomendações que devemos dar. A hidratação, perceber qual é que é o reflexo daquilo que comem na sua glicémia, dar-lhe alguns truques, manusear a insulina. Portanto, há imensas coisas que nós podemos ajudá-los, não estando lá. Portanto, acho que lhes damos essencialmente ferramentas que eles alguns já têm adquirido, mas que às vezes precisam ouvir de novo. Olha, agora vai ver mais vezes a sua glicémia durante o dia, ou vai tentar hidratar-se, ver a febre, ou vai aumentar um bocadinho a insulina se tiver hiperglicémia, tenha atenção às hipos. Ou seja, há uma série de conselhos que me parece que são muito úteis e que, para além de ajudar no controle metabólico nesta fase, ajudam essencialmente a tranquilizar as pessoas para que saibam que estão em casa, mas que não estão sozinhas e que podem sempre ligar e esclarecer dúvidas em relação àquilo que os apoquenta. Porque muitas vezes na linha da diabetes eu já tive pessoas até a contarem-me coisas da vida delas que nem têm nada a ver com a diabetes, mas a necessidade às vezes de falar é tão grande que nos contam outras coisas. O Dr. Paulo também deve ter tido essa experiência, que eu também atendo a linha, tal como nós, não é? Portanto, para além do aspecto prático do controle metabólico mais apertado da doença e dos truques que podemos dar, quer terapêuticos, quer em termos alimentares, há também muito esta sensação das pessoas, quando nós atendemos o telefone, sentirem que têm alguém que lhes está a dar importância, mesmo não estando doentes com Covid. Muito bem. A linha é simples. 300 003 800. E agora, Dr. Pedro Azevedo, do Núcleo de Medicina Obstétrica, é a sua hora de entrar em campo. Muito obrigado. Onde está o meu amigo? Estou aqui. Estão a ouvir? Muito boa noite. Em primeiro lugar, agradecer em nome do Núcleo de Estudos de Medicina Obstétrica esta oportunidade de estarmos aqui a participar. A coordenadora do núcleo é a doutora Inês Palma dos Reis, não eu, como o Dr. Papo me apresentou. Hoje é. Em representação e dela e do restante núcleo. Deixar aqui uma palavra importante sobre a questão das grávidas. É um facto que a medicina obstétrica não é uma área tão difundida ou tão acolhida
na medicina interna, como outras aqui já faladas, nomeadamente a diabetes, nomeadamente a questão do risco cardiovascular, mas sabemos que cada vez mais faz sentido que o internista entre na senda da vigilância e do seguimento das grávidas por vários fatores, e não só porque a idade média das nossas grávidas está a aumentar, como de resto as comorbilidades e a nossa capacidade diagnóstica cada vez melhor, e como tal encontramos uma série de situações que nos permitem e que fazem sentido que o internista em conjunto com o obstetra possam partilhar o seguimento destas grávidas durante esse processo de gravidez e depois. Mas também a evidência nos diz que o risco das grávidas parece igual ao da população em geral. Contudo, as alterações imunológicas a que a grávida está sujeita durante a gravidez parece que aumentam ou predispõem para mais infecções respiratórias, e aqui podemos questionar se a grávida terá ou não um quadro mais grave do que um adulto sem comorbilidades ou uma adulta não grávida. O tratamento, de resto, também parece relativamente semelhante ao das não grávidas. Contudo, não há estudos, os estudos não incorporam grávidas, mas sabemos que o uso dos macrólidos ou da hidroxicloroquina noutros contextos é passível de ser feito, e, portanto, aqui ficamos com a hipótese. Isto em termos de tratamento farmacológico mais comum para aquelas que eventualmente precisariam de ficar internadas em contexto da infecção por Covid-19. Por outro lado, a questão da transmissão vertical, que muitas vezes também é questionada, ela não é conhecida, mas não se pode dizer que não exista. Portanto, carecemos ainda aqui de algum estudo, algum acompanhamento destas grávidas para perceber aquilo que vai acontecer. Do ponto de vista de riscos relacionados com a gravidez, parece que existe um ligeiro aumento de aborto no primeiro trimestre, ainda não totalmente esclarecido, e poderá eventualmente haver um pequeno risco de aumento da restrição do crescimento fetal, muito relacionado com algumas lesões da placenta, e aqui em linha de conta com as grávidas que nós seguimos hipertensas e que muitas vezes podem ter quadros de hipertensão relacionada com a gravidez também nesta linha, e portanto aqui entra a necessidade de vermos estas grávidas de forma mais exaustiva e intensiva. Onde é que as vamos tratar se elas estiverem infectadas? Obviamente, o racional aqui vai entrar na mesma linha que entra para a mulher não grávida. Em casa, com vigilância ativa, no caso de sintomas mais frustros e sem necessidade terapêutica, apenas com suporte sintomático. No hospital, em tratamento convencional, ou mesmo, e aqui permitam, porque também sou membro da hospitalização domiciliar, em contexto de hospitalização domiciliar, como a doutora Rita Hortada já referiu, e que efetivamente é uma mais-valia no seguimento destas mulheres. Se este é o contexto das grávidas infectadas, não nos podemos esquecer das grávidas saudáveis, e é preciso protegê-las ao mais alto nível e fazer com que a vigilância da sua gravidez seja o mais adequado possível. Em linha daquilo que é dito também pelo Colégio de Obstetrícia da Ordem dos Médicos e pela Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, as vigilâncias devem ser o mais adequadas possíveis, não nos podemos esquecer da necessidade do controle ecográfico. Mas, por outro lado, do primeiro e do último trimestre essenciais. Por outro lado, a questão da teleconsulta também entra aqui em linha de conta com aquilo que é amplamente difundido noutras áreas também da nossa medicina interna. Eu coordeno a consulta de medicina obstétrica do Hospital Garcia Dorte e tenho neste momento quase todas as grávidas em seguimento em teleconsulta. Dentro de alguns limites observamos ainda algumas. Estou em linha com a consulta de medicina materno-fetal e fazemos uma vigilância ativa das nossas grávidas, mas sem dúvida nenhuma que a teleconsulta assumiu aqui um papel importante no seguimento das nossas grávidas, até também com a responsabilização da vigilância de alguns sinais, nomeadamente, estou-me a lembrar dessa faixa tão grande de grávidas que seguimos na consulta, que são as hipertensas. Por outro lado, depois da gravidez vem a questão do puerpério, e há aqui decisões que é necessário apoiar e que é preciso suportar de uma forma bastante importante, para evitar aquilo, e aqui talvez seja o ponto de maior não consenso, para evitar aquilo que é a depressão do pós-parto. Ficamos com a criança ou não ficamos com a criança, amamentamos ou não amamentamos. Do ponto de vista global, é dito que um filho de mãe suspeita não é considerado suspeito, mas filho de mãe Covid positiva é considerado suspeito e deve ser testado. A priori, todas as grávidas devem ser testadas antes do parto e devemos testar todas as crianças depois do parto também. Quanto à questão de amamentar, sabemos que a priori
não parece que o vírus passa através do leite materno, mas passa através do contacto mais próximo que as mães acabam por ter no caso de serem portadoras ou de estarem doentes. Portanto, aqui o impacto da separação é algo que deve ser ponderado e o que nós recomendamos no período de estudos de medicina obstétrica é que deve ser feito e que de resto em linha com aquilo que está recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é que deve ser feito uma lavagem frequente das mãos, a higienização adequada das mãos e o uso de máscara durante o processo de amamentação. Sob o ponto de vista do parto em si, ainda deixar uma nota para aquilo que é o teste antes do parto e como é que o parto pode ou não decorrer. Todas as grávidas devem ser testadas, isto acontece, por exemplo, no Hospital onde trabalho, no Hospital Garcia Dorta, mas se acompanhantes ou não devem estar presentes, aquilo que está genericamente recomendado é que não. Sabemos que existem alguns hospitais porque a dimensão das boxes ou das salas de parto são adequadas e permitem um distanciamento de 2 metros do pai durante o processo do parto, mas não está recomendada a presença de acompanhantes durante o parto. Em linha com aquilo que tem vindo a ser dito de forma transversal por todos nós, eu acho que aqui o essencial é a prevenção. Não temos evidência de que nenhuma atitude farmacológica em concreto possa melhorar as nossas grávidas infectadas, de resto como as não grávidas. O que sabemos é que a prevenção é essencial e a abordagem precoce das pessoas doentes é essencial. Não temos números oficiais em Portugal, é curioso que temos os números diários, mas não sabemos quantas grávidas estão efetivamente infectadas, nem quais é que são as comorbilidades associadas a estas. Sabemos dos relatos que vamos partilhando entre pares, mas não temos números oficiais de grávidas infectadas ou de grávidas suspeitas. De qualquer maneira, este é um processo importante e sobretudo depois quando se aproxima a questão do parto, é um processo que nos obriga sem dúvida a testar, até porque envolve uma série de profissionais de saúde, profissionais esses cujo contacto também deve ser minimizado e devemos ponderar muito bem quem são os profissionais que devem estar presentes e quantos profissionais devem estar presentes, mas portanto isto para concluir, para dizer que é essencial aqui, não nos podemos esquecer sempre da questão do uso da máscara durante a gravidez, durante o parto, após o parto no puerpério, sobretudo relacionado com a questão da amamentação e sem dúvida nenhuma que é importante e o internista assume aqui um papel essencial na gestão das grávidas infectadas, quando assim acontece, sempre em consonância também com o obstetra assistente. É um papel importante que nós temos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Azevedo. Professora Lélita, agora é a sua vez. Muito bem. Entretanto, foram chegando algumas perguntas para o primeiro painel e se me permitem vou selecionar algumas, porque senão ficamos sem tempo para a discussão do segundo, e eu faria aqui algumas perguntas que propuseram sobre a gestão e a organização hospitalar. E tenho aqui uma que diz, no contexto de saúde pública e pensando na preparação para uma situação de epidemia, pandemia, gostaria de saber a vossa opinião sobre as necessidades identificadas na gestão hospitalar. Esta é uma pergunta difícil, não é? Aqui se calhar para a doutora Maria da Luz, não sei, todos, no fundo todos, não é? Que necessidades, talvez, falar um bocadinho das mais prementes ou das mais... Portanto, relativamente a pergunta é mesmo as necessidades... Que necessidades é que foram identificadas neste período para já? Neste período de pandemia? Em termos de gestão? Sim, em termos de gestão hospitalar. Bom, é assim, as necessidades... Portanto, que foram detectadas agora ou que já estamos a... Não, que foram detectadas agora, acho, sim, que foram detectadas agora. As necessidades foi rapidamente de adaptar os hospitais, adaptar o hospital a esta nova realidade, certo? Dividir, no fundo, 2 áreas, mantendo a área da urgência normal, mas também abrindo uma nova área que no fundo seria a área Covid.
adaptar o hospital numa dinâmica em que cada vez mais e cada dia vai aparecendo a necessidade de aumentar não só a área de internamento Covid e entrar por outros serviços, isto está a acontecer, isto acabar, e é isso por acaso uma das coisas que de uma forma natural está a acontecer, que é, deixa de haver a barreira dos serviços, os serviços acabam por todos por se disponibilizar e está tudo a funcionar em conjunto. E o atacho, e agora voltando à fase inicial, realmente uma das coisas importantes é realmente a nossa capacidade, porque no fundo nós seguimos o doente, desde a urgência até o internamento e até na hospitalização domiciliária, portanto nós seguimos um todo, e isto às vezes não é reconhecido e tem a ver com esta nossa capacidade, nós realmente, e ainda bem que nesta fase, tivemos aqui uma fase da criação ou não da especialidade de urgência, mas nesta realidade os internistas são as pessoas certas para estar à frente deste fluxo de doentes. Portanto, a grande dificuldade realmente era essa. Será que queríamos conseguir? Neste momento estamos a conseguir, mas também tem a ver com outras coisas que está a ser feita a nível nacional e muito bem, a nível político, que é no fundo esta contenção e as pessoas a ficarem em casa e as quarentenas e que está a ser respeitado pelos portugueses, isso também está a ajudar e estamos a ver que está a ter algum efeito. Mas eu penso que o grande problema foi realmente a separação dos fluxos e a organização em termos de se conseguir, e saber se vamos conseguir a cada momento dar resposta, porque no fundo vai havendo mais gente, temos que ter mais profissionais e a segurança dos profissionais e aqueles que depois se infectam. Ainda hoje acabei de saber que há mais colegas nossos que infelizmente estão infectados e tiveram que ficar em casa, e como é que vamos conseguir dar esta resposta, e penso que é a grande dificuldade que nós temos. Não sei se mais alguém se quer pronunciar sobre o assunto. Não sei se ainda tenho tempo para poder... Posso? Sim. Professora Leita. Sim, claro. Só acrescentando ao que a doutora Maria da Luz estava a falar, realmente o grande desafio foi a reorganização da estrutura, não é? A reorganização da estrutura em Covid e não Covid, bem como a reorganização dos profissionais. Destacámos praticamente todo o pessoal médico de enfermagem, auxiliares para linhas Covid, para trajetos Covid, para serviços Covid, e neste momento confrontamos com o problema dos não-Covid, e era um bocadinho pegando agora nessa questão, que se calhar é aquilo, é o problema sobre o qual nos devemos debruçar nos próximos dias, atendendo aqui a conjetura e a realidade está a mudar muito rapidamente e portanto devemos antecipar as questões e os problemas. Devíamos começar a debruçar-nos como salvaguardar os outros doentes, efetivamente. Algumas estratégias e algumas sugestões já foram dadas aqui hoje, mas penso que há muita coisa ainda por levar em prática, nomeadamente o retomar das consultas, o retomar da restante atividade clínica, dos catetrismos, dos exames complementares de diagnóstico que alguns doentes viram ficar pendentes, porque efetivamente as outras doenças não param, e nós enquanto internistas, como o Dr. Francisco Araújo falou, temos que saber mantê-los na mente de quem manda, porque efetivamente o Covid e a problemática do Covid não deixou também de ser um grande desafio político e, portanto, hoje se alguma coisa falhar com o doente Covid sai nas notícias, mas se alguma coisa falha com um dos outros doentes não sai nas notícias, e isso temos que ser nós a salvaguardar, temos que salvaguardar estes doentes, temos que salvaguardar as restantes patologias e nós enquanto internistas temos um grande papel e temos que nos debruçar nos próximos dias acerca desse assunto. Posso só intervir aqui a propósito disto, está aqui uma pergunta exatamente nesse sentido, e que diz que gostava de ouvir falar da problemática do subtratamento dos doentes não Covid, tendo em conta a reorganização total do sistema de saúde. Quer a Rita, quer o Pedro sabem o que é que eu faço no hospital onde trabalhamos, portanto, e participo diariamente e minuto a minuto no virar o hospital do avesso, e às vezes é tornar a virar do avesso, tornar da manhã para a tarde. Eu não sei se não é uma oportunidade também de reorganização da própria medicina interna dentro dos hospitais. Esta pergunta é dirigida também ao Francisco e também não só ao Pedro. Pedro, enfim, tem uma área muito específica, mas à própria patologia respiratória, o envolvimento da medicina interna na patologia respiratória. Não é só aquilo que deixamos para trás, estamos às vezes a deixar, e às vezes falou-se muito em ventiladores e falou-se pouco em medicina interna em ventiladores. Qual o nosso papel
vocês que fazem bancos, eu já não, vocês que fazem bancos, qual o vosso papel, e para quem faz bancos, também na medicina intensiva ou no auxílio, uma vez que viramos também os recursos humanos ao contrário, toda a gente anda a fazer bancos. Francisco. É muito. Eu não faço bancos e agora tinha decidido voltar a fazer noites e de alguma forma tenho sido protegido inclusivamente muitas vezes pelos meus colegas mais novos, coisa que muito nos deixa sensibilizados aos mais velhos, não é? De alguma forma estamos aqui da tripécia. Mas, do outro lado, trabalhar com eles no dia a dia. Eu acho que aqui foi uma oportunidade tremenda e a Maria da Luz tocou num assunto que é muito importante. Nós hoje somos uma audiência exclusivamente de internistas e, portanto, compreendam o que eu vou dizer porque é uma mensagem muito interna, não é? Nós já tivemos muitas agressões quando perdemos a hipótese que existia, que os colegas dos cuidados intensivos tinham a nossa formação base e deixou de ser. E hoje em dia já começamos a ver a diminuição da qualidade que também existe nos próprios médicos que são formados nos cuidados intensivos, que já não é a mesma coisa, eles vinham buscar a nossa nata, nós sabíamos que era assim que infelizmente que acontecia, e isso parou. E corremos o risco enorme de perder, temos dois alvos de ambição, que é a formação da especialidade de geriatria e a formação de especialidade de urgências, e que enquanto tivermos pessoas como a professora João Clara dentro da medicina interna e líderes como a Maria da Luz no serviço de urgência, que em situações desta mostram mais-valia da nossa forma de trabalhar que nos permite estar em qualquer ambiente. Nós, de facto, somos a infantaria. Nós trabalhamos mais que os outros. Não temos limite para o que nos é pedido. Mas também vemos o orgulho das nossas pessoas e das nossas gentes é exatamente nesta altura. Eu nunca senti tanto orgulho nas pessoas que trabalham comigo que numa fase destas. E é uma coisa que nos envaidece, que nos deixa sensibilizados e que nos permite perceber a nós, mas também às próprias administrações, a mais-valia do que é ter uma forte equipa de internistas num hospital. E isso é algo que nós devemos lutar. Se isto vai servir para o futuro, eu acredito que sim, porque nos vai dar mais consciência do valor que nós podemos ter na organização de um hospital. E nós muitas vezes estamos assoberbados pelo trabalho do dia-a-dia e agora que temos um bocadinho mais de tempo e que nos permitiram ter um papel mais decisivo na organização dos circuitos, na organização do tratamento dos doentes mais graves, eu acho que as administrações tiveram um vislumbre as administrações e todas as estruturas do SNS e as estruturas privadas também, do valor que os internistas podem ter num hospital, porque nós não somos só a infantaria, nós somos a estrutura base, somos o pilar do hospital e isso é uma coisa que o Covid felizmente nos deu. Aliás, isso prende-se com uma outra questão que colocaram aqui, que é muito interessante e que todos nós também nos colocamos muitas vezes agora, que é neste tempo de mudança, qual é na vossa opinião a maior oportunidade que esta pandemia trouxe, numa era pós-Covid, o que poderá mudar nos cuidados de saúde hospitalar? E realmente eu acho que alguma coisa pode mudar, não é? Porque viu-se a necessidade de equipas fortes de medicina interna e a necessidade até de uma organização hospitalar diferente, não é? E eu acho que isso é muito interessante e haverá com certeza muita coisa a fazer depois disto. Não sei o que acham, mas esta é... Permite-me que faça um comentário, por favor. Sim. Esta questão eu referi isto a propósito da medicina obstétrica e foi referido também noutras áreas. Esta reestruturação
dos hospitais, quer públicos, quer privados. Não só em contexto da própria organização estrutural e perceber que as pessoas certas têm que estar no sítio certo, e eu faço bancos, e a Rita faz bancos, e conheço bem, e esfiamos equipas de urgência no Garcia Dorte, e temos noção que além da infantaria somos ali o capitão a sério, e isso é muito bom perceber que as pessoas estão connosco nisto, mas a própria reestruturação da nossa prestação de cuidados. Há estudos muito engraçados na Dinamarca e na Holanda que fazem teleconsulta há muitos anos, em contexto de doença aguda, que demonstram que cerca de 50% das situações ficam resolvidas com contacto em questão de teleaudioconsulta. E se calhar nós temos que repensar que modelo de prestação de cuidados é que fazemos, nomeadamente em questão de ambulatório, mesmo em contexto hospitalar, e se não conseguimos melhorar os nossos tempos de resposta, ou a nossa capacidade de resposta aos doentes, se avançarmos, ou se o SNS e o Sistema Privado de Saúde avançarem em conjunto com a ciência e avançar em conjunto com os métodos tecnológicos que hoje temos, na capacidade de dar outros tipos de resposta que as pessoas hoje em dia facilmente adquirem e até querem, não é? Porque é muito mais simples eu fazer uma videochamada com o médico do que me deslocar ao hospital para fazer uma consulta temática, e se calhar o follow-up de muitos destes doentes poderia acontecer desta forma, e aqui estávamos claramente a melhorar a nossa prestação de cuidados, e a evidência lá fora demonstra isso, e nós não somos assim tão diferentes. Muito bem, mais alguém quer fazer alguma intervenção neste sentido? João Cara. Eu gostava de fazer uma pergunta. Ao Dr. Alfredo Martins. Primeiro dizer-lhe que realmente o que nós queremos, nós o que tratamos velhos e que nos preocupamos com os velhos dos lares, é que eles passem, como muito bem mostrou, dos primeiros dias para a segunda fase, em que vão precisar de oxigenoterapia e eventualmente de intervenção com ventiladores. Portanto, esse de facto é o nosso objetivo. Mas falou numa doente de 87 anos que tratou em casa. E a minha pergunta é como é que a tratou em casa? Qual foi o tipo de intervenção que teve para que ela pudesse recuperar aos 87 anos, quando a mortalidade nestes doentes deste grupo etário é muito alta? Mas fazer apenas um comentário em relação ao que disse o Francisco Araújo, que falou muito bem sobre aquilo que se conhece agora da fisiopatologia e do envolvimento multiorgânico da agressão do vírus. Ele falou que os receptores AT2 são muito mais frequentes no homem do que na mulher, mas devia acrescentar que também são mais frequentes no velho do que no homem novo. E essa é a razão, talvez, porque a gravidade do envolvimento pulmonar é maior nos velhos do que nos homens novos. Mas ele falou que também era preciso termos atenção à hipertensão, porque os doentes hipertensos continuam hipertensos. E, infelizmente, no Covid o que acontece é que surge muitas vezes taquicardia e hipotensão, como acontece também a aparecer a dessaturação. Portanto, a hipotensão é uma das características da fase aguda, da primeira fase da infecção pelo Covid, e portanto, a hipertensão muitas vezes até dispensa a manutenção da terapêutica que o doente vinha fazendo nesse sentido. E creio que não queria fazer mais nenhum comentário, ainda fiquei a pensar quando o Pedro Correia Azevedo falou que na grávida era preciso uma intervenção precoce. O que é uma intervenção precoce na grávida? Como é que essa intervenção precoce se traduz na realidade prática? E pronto, com esta minha última pergunta não digo mais nada. A senhora de 87 anos que tratamos em casa, penso que a grande vantagem que tivemos, ou que ela teve, foi que não evoluiu para uma forma grave de doença. De qualquer maneira, eu posso dizer o que nós fizemos. O que fizemos foi uma monitorização clínica apertada, feita pela família, com avaliação dos parâmetros vitais, inclusive da saturação periférica de oxigênio, e analítica, com dois estudos analíticos que incluíram fundamentalmente função renal, hemograma, função renal, estudo da coagulação com D-dímeros e bioquímica hepática. Foi tratada com hidroxicloroquina desde o primeiro dia de doença diagnosticada, hidroxicloroquina, e acabou porque apresentou-nos no primeiro desviamento de D-dímeros, uns D-dímeros muito altos, 1600, fez também hipocoagulação com enoxaparina. E foi apenas isto. Depois não precisou de oxigênio. Não estou a ouvi-lo, Sr. Professor, não estou a ouvi-lo. Mas isso a culpa, agora já me está a ouvir.
Agora já. Eu só queria dizer-lhe que fez aquilo que eu fiz. Eu também tratei uma doente assim e também tive bom resultado. Portanto, tanto você como eu somos os dois que temos experiência no terreno, que os doentes se podem tratar em casa com hidroxicloroquina. Eu, no meu caso, fiz a azitromicina também com bom resultado. E isso é o que eu defendo, é que os nossos idosos que estão nos lares devem ser retirados do lar, colocados num sítio onde tenham vigilância médica e tratados como você fez e eu fiz, porque os resultados podem ser bons. Naturalmente, volto a dizer, os que são puristas, os cientistas, acham que nós não temos fundamento científico para usar este tipo de abordagem terapêutica, mas é o que há. E a preocupação que todos temos com o envolvimento cardíaco, como o Francisco Araújo falou, as complicações da terapêutica sob vista cardíaco, quer dizer que já há trabalhos com mais de 1000 doentes, nunca têm o braço para comparação, são só intervenções diretas, em doentes com patologia, com mais de 1000 doentes em que não houve manifestações cardíacas resultantes da intervenção terapêutica com hidroxicloroquina e azitromicina. E portanto eu acho que fez muito bem e foi o que eu fiz. Eu só tenho um caso, a doente não era tão velha, tinha hipertensão de base, é óbvio que nessa altura estava hipotensa, tinha sistólicas de 85 e tinha frequências cardíacas de 120. E também recuperou, quer dizer, ao 5º dia estava definitivamente apirética e hoje está bem, embora ainda muito combalida, porque a doença é muito agressiva. Muito obrigado pela sua resposta. Em relação ao Pedro Azevedo, o que é a intervenção precoce nas grávidas? Estava aqui à espera de tempo de antena. Eu relativamente à intervenção precoce, a questão aqui da intervenção precoce diz respeito ao reconhecimento precoce dos sintomas. Porque eu acho que as grávidas, achamos que as grávidas devem ser testadas o mais precocemente possível quando desenvolvem sintomas, por a dúvida que persiste do risco associadas às complicações relacionadas com a gravidez, nomeadamente ao risco de aborto no primeiro trimestre ou a algum risco de prematuridade associada depois já no terceiro trimestre e à própria restrição de crescimento intrauterino que pode acontecer, mas por outro lado a intervenção precoce aqui leva a uma noção bem mais lata que diz respeito à referenciação por parte da medicina materno-fetal para consultas de medicina obstétrica quando ela existe e que deve ser feita de forma precoce para atuarmos o mais precocemente possível. Porque sem dúvida nenhuma quando temos uma grávida com comorbilidades, e refiro-me à hipertensão arterial, lembro-me da diabetes, posso lembrar de um trombone venoso, entre outros, esta intervenção deve acontecer o mais precocemente possível para que a gravidez decorra da melhor forma possível. E era nesse contexto que eu falei em intervenção precoce. Obrigado. É que eu digo só duas coisinhas simples e depois acho que a professora Lelita comanda. Isto é uma doença, não é uma batalha e não tem linha da frente e não tem linha de trás. Nós estamos nas linhas todas, isto é a minha opinião como internista, e às vezes há muita empolação mediática sobre a linha da frente e sobre pessoas vestidas de maneira esquisita. Não podemos esquecer que dentro dos hospitais temos que lidar com pessoas que não veem o médico, com uma fatiota de astronauta que não veem, as caras são as mesmas. A humanidade e o toque nessas pessoas é importante. Cá fora existem também essas pessoas. Como a Edith disse, nós atendemos 200 chamadas por dia de pessoas com diabetes ou com diabéticos e não só. Todo o género efetivo, nas consultas não presenciais, no dia-a-dia hospitalar das pessoas que vêm aos hospitais ou que querem ir à consulta, e quero aqui também tirar algum chapéu à medicina geral e familiar, não posso deixar de tirar que tem dado apoio e nos seus centros de saúde, a gente fala com muitos doentes que têm tido apoio aí, mas atenção, isto é uma doença que tem a mão do homem e, portanto, o homem vai ter que resolver este problema e espero que não demore muito tempo. Professora Lelita, por mim, muito obrigado por esta participação. Muito obrigada. Eu direi só uma ou duas palavras porque o tempo passou rápido e já vai longo, mas foi de facto um prazer para todos nós, penso eu, estarmos aqui a conversar e agradeço também toda a atenção e toda a intervenção dos nossos colegas que estão em casa e que fizeram algumas questões que infelizmente ficaram por responder. Mas devo dizer que de facto aqui foi bem demonstrada a consistência da forma como encaramos os nossos doentes e esta doença,
como a competência na parte respiratória, a precocidade do tratamento mesmo no idoso, evidentemente ainda mais nesse, como foi aqui bem destacado, e depois a intervenção do internista na gestão e na organização hospitalar, que vendo de facto todas as frentes e estando nelas todas, conseguiu com serenidade ajudar na organização dos hospitais, dos fluxos, e com certeza a sua atitude vai fazer mudar também e melhorar seguramente o Sistema Nacional de Saúde e a forma como é encarada a saúde de uma maneira geral e esta doença em particular. Portanto, penso que poderemos terminar. Acho que foi muito produtivo para todos nós e com certeza espero para quem esteve em casa, e em nome da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, permitam-me que agradeça a todos, nós todos os internistas e aos colegas que estiveram presentes e aos patrocinadores. Portanto, acho que podemos dar por terminado e muito obrigada.